Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui pra gente. Então, né, segunda não teve devocional, mas hoje tem, tá? N motivos, também tava sem tempo, enfim, fiz o meu devocional em casa, mas não tive como gravar. Então, hoje, sendo 23, né, de janeiro, hoje nós vamos ler Lucas 15 e vamos ler do 11 ao 32, tá? Eu já dei uma lida aqui, vou ler de novo aqui com vocês. Então, vamos lá para Lucas 15, do 11 ao 32. Essa passagem é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, né, gente? E depois você lê, se você nunca leu inteira, leia do 1 ao 32. Ou melhor, ela começa do 11, mas leia o capítulo 15 inteiro, que você vai entender melhor todo o contexto, tá bom? Então vamos lá. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, e apacentar porcos. Começou a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: acabou de passar. Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Ok? Então, esse foi Lucas 15. Lucas 15 e lemos do 11 ao 32.
Agora vamos para a reflexão, tá? O título é esse, ó. As crises do filho pródigo. Esse jovem impulsivo e aventureiro, ao reclamar e receber de forma prematura a herança do seu pai, vai para terras distantes, usufruir sem peso nem medida os prazeres momentâneos que o dinheiro traz. Mas, ao acabarem os recursos, o jovem enfrenta algumas dolorosas crises que felizmente o fazem crescer emocionalmente e voltar para a casa do pai. Quais foram estas crises? Vamos lá aos tópicos. A crise de saber que nada do que temos neste mundo dura para sempre. Podemos ter muito por pouco tempo. Podemos ter pouco por mais tempo, mas um dia tudo o que temos vai acabar. Isso acontece com coisas materiais, com a nossa saúde e com os nossos relacionamentos. Então a gente tem que ter consciência dessas coisas, que as coisas podem acabar, que as coisas podem durar por muito tempo ou por menos tempo. A crise de reconhecer que não fomos sábios para valorizar aquilo que tínhamos e que realmente era importante. Aquele jovem não valorizou o seu lar, não valorizou a companhia e a segurança que tinha na casa do seu pai. Ele virou as costas para sua família, né? Enganado ali pela ilusão do poder financeiro que ele queria gastar por aí. A crise de perceber que os falsos amigos estavam com ele, pelo que ele possuía, pelo que ele podia lhe oferecer, e não pelo que ele era. Ou seja, eles não o amavam tanto quanto o pai dele. Então isso aí a gente tem que ficar atento, porque infelizmente existem pessoas que estão conosco pelo que a gente tem, e não pelo que nós somos. A crise de ter que lidar com as circunstâncias adversas, imprevisíveis e pelas quais ele nunca havia passado nos tempos de abundância. Então, provavelmente, aprendeu a valorizar um pouco mais as vidas também de outras pessoas, né? Porque ele passou por situações que ele nunca havia passado antes, como a escassez, né? Tinha fome. Ele falava que os jornaleiros do pai dele tinham pão e ele vivia ali comendo o resto dos porcos. Então ele tinha tudo, virou as costas para a família dele e de repente ele não tinha mais nada, não tinha ninguém, né? Então a pessoa que se coloca às vezes em determinadas situações, ela pode passar por um processo, né, onde ela tem que pensar e reavaliar todas as escolhas que ela fez. Felizmente, diante dessas crises, esse jovem tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Felizmente, havia amor e compaixão suficiente no coração daquele pai, que o acolheu e lhe deu a chance de recomeçar. Né? Pai esperançoso, querendo que o filho volte, e lhe deu a chance de recomeçar. Então vamos para a pergunta de hoje. O que você tem aprendido com as crises que enfrenta em sua vida? Quais decisões você tem tomado no sentido de recomeçar? Vou ler novamente. O que você tem aprendido com as crises que enfrenta em sua vida? Quais decisões você tem tomado no sentido de recomeçar? Então pensa aí hoje, em cima dessa parábola e dessa reflexão. Que o Espírito Santo de Deus lhe conceda o entendimento para aprender a reagir de uma forma positiva diante das crises que enfrenta e dessa forma crescer emocionalmente e espiritualmente. Nesse sentido, que Deus abençoe. Então fica aí a reflexão de hoje para você pensar durante o seu dia e aprender também a dar valor às coisas que você já tem, né? Aprender a reconhecer que a sua família está sempre de braços abertos para você, e assim é Deus, né? Às vezes a gente se desvia do caminho, quer usufruir das coisas que o mundo oferece, dos prazeres que o mundo oferece, e a gente se desvia e vira as costas para o nosso pai. E depois que a gente percebe que esse não é o melhor caminho,
Às vezes a gente se envergonha, porque ele se envergonhou, na parábola fala, né? Que ele pensou antes de voltar para casa, ele simplesmente não voltou. Falou, não, eu vou voltar para casa do meu pai. Então, às vezes a gente pensa, será que Deus vai me receber de braços abertos novamente, depois de tudo que eu fiz, do tanto que eu desobedeci, do tão ingrato que eu fui? Mas Deus está lá, esperando você, de braços abertos, e Ele vai festejar quando você voltar. Assim como o pai festejou quando seu filho voltou para casa. Então, pode ter certeza que Deus está te esperando, tá bom? Então é isso. Bom dia para vocês. Até amanhã. Se inscreva no canal, tá? Deixa o joinha e compartilha o vídeo, manda para alguém que você goste, poste nas suas redes sociais, que ajuda a divulgar o canal, tá bom? Agora sim, tchau!